Que música, hein? Eu já podia ir embora com essa música, assim, meio que com o rabo entre as pernas. Tá bom, tá bom. Mas é uma realidade, né? Se a gente se diz cristão, a gente precisa necessariamente viver, ou pelo menos tentar viver aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, aquilo que Ele nos deu como exemplo, né? Um cristão, ele se assemelha a Cristo. Eu acho que você já deve ter ouvido alguém falar assim: ah, eu não vou na igreja, porque lá na igreja é um bando de hipócrita. Eles falam de Jesus e não sei o quê, mas daí o cara sai da igreja e está traindo a mulher sai da igreja e está fofocando no trabalho. O cara que devia ser o cara honesto, que devia dar o exemplo na empresa, vai lá e pega um 10% sem ninguém saber. Aí eu me pergunto, por que as pessoas falam isso dos cristãos? E a resposta vem, porque talvez muitos parecem cristãos, vão à igreja, vão ao culto, batizam seus filhos, casam na igreja, cumprem todos os ritos religiosos de um bom cristão, mas na prática não parecem com Jesus. Quem somos nós? Quem somos nós nesse mundo de trevas, nesse mundo escuro, nesse mundo de caos, complicado? Queria que você abrisse tua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, para quem não sabe, faz parte de um conjunto de três capítulos do livro de Mateus, que são o Sermão do Monte, né? Estudiosos dizem que Mateus 5, 6 e 7 é o suprassumo do ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Então Jesus sobe no monte, chama os discípulos e começa a ensinar algumas coisas para eles. Então o que está escrito em Mateus 5, 6 e 7 você pode ler constantemente, ali tem muita coisa boa, né? Tem as bem-aventuranças, né? Tem muita coisa legal ali nessa parte de Mateus aí. E entre tantas coisas que Jesus fala, eu queria destacar aqui do versículo 13 até o versículo 20. Quando Jesus mesmo fala assim, ó: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, dessa forma, brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pense que eu vim aqui abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. E digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedeceram esses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar, guarda essa palavra, todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado de grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Até aqui. Eu não sei se eu estava conversando com o Henrique essa semana, me corrija, Henrique, se eu estiver
estiver errado, mas a gente estava trocando ideia sobre os devocionais que ele tem feito. E uma das coisas que o Henrique me falou foi uma frase, eu acho que foi o Henrique, que falava assim: Jesus morreu de braços abertos, para que você não viva de braços cruzados. Eu acho muito forte o que Jesus fala aqui, né? Ele vai de um extremo ao outro, e aí ele entra no equilíbrio. Jesus era perfeito. Ele fala, cara, se você não cumpre isso aqui, ainda mais ensina os outros da forma errada de viver, coitado de você. Você vai ser o menor de todos. Mas agora, se você pratica isso aqui, se você vive aquilo que você aprende no culto de domingo, no estudo de quarta, no devocional, se você vive isso, aí você vai ser o maior. Você vai ser o maior no reino dos céus. Jesus está falando uma coisa para você: existe recompensa. Não que a gente trabalhe por uma recompensa. A motivação do nosso coração deve ser uma alegre gratidão a tudo que Jesus fez por nós. Mas muitas vezes a gente faz e esquece que existe uma recompensa no reino dos céus. Existe uma recompensa nessa vida, que quando Jesus dá os seus mandamentos, Ele nos ensina a viver uma vida digna. Ao mesmo tempo Ele fala, cara, isso aqui é plenitude. Meu amigo, minha amiga, se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter uma vida plena, por mais que tenha dificuldades, problemas, mas eu vou te ensinar um jeito de resolver esses problemas de forma sadia. Que os problemas que eram gigantes, que te atormentavam, a tua ansiedade, já não vão ser um bicho de 7 cabeças, porque você vai estar vivendo Jesus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Nossa, eu não sei para vocês, mas isso me dá um temor. Isso me faz respirar fundo, isso me faz suar frio. Porque ser cristão na igreja é fácil. Amar quem me ama, amar quem me trata bem, isso até os pagãos fazem. Mas agora o desafio de amar, de praticar esse evangelho que a gente fala, a ponto de que a nossa vida seja superior à vida que as pessoas estão vivendo nesse mundo. Jesus está nos convidando e nos dando a oportunidade de encarnar Ele no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, para que as nossas atitudes resplandeçam no mundo. Sal e luz, gosto, cor, vida. Daniel 12:3 fala o seguinte: aqueles que são sábios, isso é só para os sábios, tá, pessoal? Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Olha que lindo! Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem as pessoas a uma vida justa serão como estrelas que brilharão para sempre. Uau! Por que eu estou falando isso? Porque, principalmente na igreja luterana, a gente entende de teologia. A gente é fruto do reformador Lutero, que cravou as 95 teses contra a igreja católica. A gente sabe que a salvação é pela graça, pela fé, e que isso não é nosso dom, é dom que Deus nos dá. Mas às vezes parece que essa graça ela fica assim no mundo das ideias, e eu preciso simplesmente cumprir tabelas, sabe? Eu vou viver aqui para não ficar em déficit com Deus. Eu vou no culto porque vai que Deus fica magoado que eu não vá no culto de domingo. Imagina o que Deus vai pensar de mim. Mas quando eu olho para a Bíblia, meu irmão, minha irmã, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muito mais prática do que ideológica, sabe? Às vezes parece que está tudo aqui, ó, sal e luz. Nossa, como é que deve ser sal e luz?
E Jesus, Ele quer pegar isso aqui, botar no teu coração e cravar no teu coração de uma forma que você não consiga mais viver de outra forma. De forma que você já viveu outras coisas e você percebe, cara, minha vida não vai para frente se não for dessa maneira. Se você não morreu para si mesmo, se você não morreu para os teus desejos, se a tua vida não é um santuário, em todos os dias, em todos os momentos, vir no culto não vai fazer diferença. Talvez faça porque aqui você é confrontado e te dá um gás para você viver uma semana com mais energia, né? Ou para o culto para restabelecer minhas forças. Legal, mas eu gostaria que a gente viesse para o culto para compartilhar aquilo que Deus tem feito com nós. Eu gostaria que o retiro não fosse um lugar de apelo, que a gente vai para se entregar de novo para Jesus. Eu gostaria que a nossa entrega a Deus fosse diária e que a nossa prática fosse exemplar, a ponto de que se a gente não estiver lá, não tem luz. É escuro, é sem gosto, não tem graça. Mas quando eu estou lá, as pessoas querem estar perto, porque é bom. Quem não quer estar perto de uma pessoa que ama? Quem não quer estar perto de uma pessoa que respeita, que entende, que se preocupa, que larga a mão do seu dinheiro para poder ofertar, que larga a mão da sua família muitas vezes para poder estar perto, que tem como prioridade principal o reino de Deus e sabe que as outras coisas serão acrescentadas porque ele acredita no que está escrito nesse livro. Será que você acredita mesmo nisso? Você acredita que tudo pode mudar se você entregar a tua vida completamente para Jesus e você deixar o teu orgulho, o teu ego de lado? Que a gente não viva só um discurso, prática. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, eu conheço a tua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que você colocou à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, que descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Está lutando, você aponta o pecado de quem está errado. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que você praticava no começo. Se não se arrepender, eu virei e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Existe uma consequência para aquele que não pratica. Você é ótimo em falar o que está errado. Você se dedica, você está lá, você faz parte. Eu só tenho um negocinho aqui para te dizer que eu acho que você esqueceu. Você abandonou aquele primeiro amor. Você abandonou aquele anseio que você tinha de fazer o teu melhor pelas pessoas. Tem outras coisas que se tornaram mais importantes na tua vida. Você sabe o que é. E quando João escreve isso em Apocalipse, ele fala: tem uma solução. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, meu irmão. Volte a praticar a prática da fé. Ah, mas eu não sou salvo por obras. Mas as obras são a evidência da fé que você carrega. Se você não tem obras, a fé que você vive é uma fé morta. E de fé morta, nós temos 30% de evangélico no Brasil. Cadê esse povo que pratica o que está escrito nessa palavra?
Cadê o povo que dá outra face quando o clima esquenta no futebol? Ah, mas lá os ânimos estão alterados, então você não tem domínio próprio. Porque isso é fruto do Espírito. Ah, mas lá em casa é difícil de praticar, porque minha mãe, ela só fala mal de mim. Você quer coisa fácil, vai para Disney. Jesus não falou que ia ser fácil, ele falou que ia ser difícil. Mas essa prática te aperfeiçoa, sabe? Parece que está faltando algo na tua vida, parece que, meu Deus, eu trabalho, eu busco aperfeiçoamento, eu faço curso, meu salário aumenta, mas alguma coisa aqui está bagunçada. Quer uma ideia? Eu vou te dar uma ideia nessa noite. Pratica o amor, se importa com o rejeitado, larga a mão do teu, olha para o outro. Eu estava jogando basquete essa semana e aconteceu um negócio meio engraçado. Minha família toda jogava e tal, então tem uma tradição que a gente desde pequeno joga basquete. Eu parei de jogar e agora decidi voltar ali naquela Praça dos Correios ali. E aí estava jogando e tinha um rapaz que também jogava bem e tal, e a gente ficou naquele duelo, eu marcava ele, ele me marcava, e aquele negócio, o sangue esquentando. Ele veio fazer uma bandeja, ele entrou no jogo de corpo, eu segurei ele, e ele foi para arremessar, eu fiz uma falta nele, sem querer querendo. Eu errei. E aí ficou aquele clima assim, ele pegou a bola, no que ele voltou, ele me deu uma ombrada assim na barriga, assim, bem na boca do estômago. Aí eu baixei assim, valorizei o passe, tipo Neymar. Dei aquela respirada fundo, levantei. E aí ficou aquele clima tenso assim, né? Os caras não sabiam para quem olhar, assim, né? Parou o jogo, agora vai acontecer alguma coisa aqui. E aí, de repente, eu pensei, o que eu tenho que fazer agora, né? Vou para cima do cara, dar um pau no cara, ou, né? E aí eu me levantei e falei assim, não, vamos resolver essa parada aí, porque ele já ia começar a jogar, né? Tipo, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, não, vamos resolver essa parada aí, mano. E daí o cara largou a bola, estufou o peitão e veio, então vamos resolver essa parada. Então vamos. E eu fui para cima dele, ele veio para cima de mim. Eu falei assim, cara, você me perdoa, cara. Fiz falta em você, me perdoa. O cara desmanchou assim, sabe? O peito estufado. Eu não estou falando isso para me gloriar, não estou falando isso para mostrar como eu sou bom, porque eu tenho muito mais coisa ruim para contar da minha vida do que coisa boa. Essa talvez tenha sido uma. Mas aquele momento assim, nossa, acumulou brasas vivas na cabeça, porque a Bíblia fala, né? Acumulem brasas vivas, não dê para as pessoas o que elas merecem, ele merecia um soco. Tá tudo bem, se eu quisesse dar um soco, é olho por olho, dente por dente, essa é a lógica que as pessoas desse mundo vivem. Mas se eu me digo cristão, no mínimo, a minha luz tem que brilhar num jogo de basquete, dentro da minha casa, na criação do meu filho, pagando meus impostos, com os meus amigos na minha faculdade, na minha escola. No mínimo, minha luz tem que brilhar. E aí eu fui embora, entrei no carro e me veio essa passagem na cabeça: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. O mundo está difícil, o mundo está caído, cada vez parece que está pior. O que a gente faz? A palavra está te falando o que você tem que fazer. Brilha a tua luz diante dos homens, para que as pessoas olhem para você e falam: Deus existe. Para que quando as pessoas lembrarem de você, elas possam pensar na esperança que existe num relacionamento sincero com Jesus. Eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que as coisas vão melhorar se você colocar em prática aquilo que você acredita. Mas se você não colocar em prática, tudo vai continuar igual. Tudo vai continuar igual.
Tiago, capítulo 1, versículo 22. Se alguém puder abrir aí. Tiago capítulo 1, versículo 22, presta bem atenção. O que ele fala aqui? Lembre-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Não se enganem. Se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha no seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Lembre-se, coloque em prática a palavra, não sejam apenas ouvintes. A árvore, ela é reconhecida pelo fruto. A árvore é reconhecida pelo fruto. Como você é reconhecido? Sabe, talvez você tenha esquecido desse amor. Talvez você tenha esquecido desse alimento que é o pão da vida. Só o pão da vida consegue fazer você não tratar as pessoas como elas merecem, mas dar mais do que elas precisam. Só o pão da vida, só esse alimento. Não existe outro alimento, não existe coaching motivacional, não existe terapia que consiga habitar na tua alma. Existe um alimento chamado Jesus Cristo, que quando você come, quando você digere, quando você vive isso, quando você encarna essa palavra na tua vida, te traz vida e te livra da morte. E além de te trazer vida, traz vida para quem está com você. As pessoas vão ver você, elas vão olhar para você e vão dizer: Deus existe. Olha, eu achava que cristão era tudo hipócrita, mas quando eu conheci você, eu mudei de opinião. Se hoje eu tenho alguma consideração pela igreja, é porque eu conheci você. Que a nossa luz brilhe, meus irmãos, brilhe como estrelas no universo, sabe? É difícil, às vezes não vai brilhar, né? Não vai brilhar porque o pecado está aqui, ele está lutando contra o espírito o tempo todo, nossa carne grita e às vezes a gente só quer ficar em casa assistindo Netflix, beleza? Mas coloque no teu horizonte prática do amor. Amar quem te odeia, amar quem te corta no trânsito, amar quem fala mal de você. Talvez você tenha esquecido disso. Talvez você tenha esquecido daquelas obras que esquentam o teu coração. Talvez você tenha esquecido da alegria que é poder praticar. A maior alegria é dar do que receber. Não existe alegria maior nessa terra do que poder fazer o bem, do que poder dar outra face. Não existe. Você pode procurar, faz um teste, mas pratique isso que eu estou te falando para você ver o que vai acontecer. Você vai brilhar como estrela no universo. Amém? Eu queria orar por você. Enquanto a gente se prepara para a ceia também, fecha o teu olho. Eu queria deixar um minutinho para você conversar com Deus aí. Fica à vontade. Ele é disponível 24 horas por dia. Fique susto, converse com Ele. Coloque o teu coração diante dele, os teus anseios, os teus medos, as tuas dificuldades. Eu tenho certeza que Deus está te ouvindo. Você não está falando com a parede, você não está sozinho aqui. Deus está te ouvindo.
Ó Senhor Jesus, muitas vezes as nossas atitudes elas não são melhores do que as atitudes das pessoas que estão vivendo nesse mundo. Muitas vezes o nosso coração não é amoroso o suficiente. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos quando a gente deixa de ouvir o mendigo quando ele está querendo falar, de agasalhar o que tem frio, de alimentar o que tem fome, visitar o que está preso, abraçar o solitário. Perdoa-nos, Pai, porque talvez a gente tenha esquecido disso. Talvez a gente tenha esquecido do primeiro amor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos nos aproximar de Ti. Ao mesmo tempo, nós sabemos que ninguém tem maior amor do que Você. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. O Senhor falou em João 15 que a gente será o Teu amigo se a gente fizer o que o Senhor mandou. A gente quer ser Teu amigo, a gente quer fazer, a gente quer arregaçar nossa mão e fazer. A gente não quer chegar no último dia de vida e se arrepender da vida que a gente viveu. Devia ter feito. Não, Deus, a gente quer viver agora. A gente quer arregaçar nossa manga, abrir mão do nosso meio, da nossa vergonha, do nosso ego, do nosso status. Se for preciso se sujar, Deus, a gente está disposto a andar na lama pelas pessoas, Pai. Porque o Senhor abriu mão da sua glória, Deus. O Senhor abdicou de toda a soberania para reinar nessa terra. O Senhor andou entre nós e se fez como nós. Que humilhação para um Deus fazer isso, que humilhação. E quando a gente precisa fazer algo para alguém, a gente pensa duas vezes: será que eu faço? E o Senhor não pensou duas vezes. O Senhor agiu, o Senhor praticou, o Senhor deu exemplo. Se a gente praticar isso, eu tenho certeza que o Senhor nos chamará de amigo. O Senhor vai falar assim: o Alexandre, conheço, eu chamo ele pelo nome, o Henrique, conheço. Ele é uma estrela que brilha lá na terra. O Fernando, eu conheço. O Martin, eu conheço. A Letícia, eu conheço a Maria, eu conheço a Ana, o Marcos, eu conheço o Joel, a Tamires, eu conheço. Eles estão direto aqui comigo, conversando. E eu estou entregando pão para eles. Tem vezes que eu entrego um monte de pão assim. Eu falo, da onde que está vindo tanta fome? Mas eu entrego esse pão para essa galera, para esse pessoal amado, para esse povo que decidiu viver lá na terra. O Senhor nos dá desse pão, Senhor. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu os escolhi com o objetivo: darem muito fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Esse é o mandamento: amem-se uns aos outros. Senhor, nos ajuda a amar. Tenho certeza que quando a gente ama, inclina o nosso coração para a Tua vontade, o Senhor atende os nossos pedidos. Muitas vezes o Senhor nos dá mais do que a gente precisava, mais do que a gente imaginava, Pai. E é pura gratidão que a gente tem. A gente tem muito mais do que a gente precisava. A gente nem precisava de tanto. Às vezes até sobra. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a viver esse Evangelho, a viver Jesus. Viver Jesus. Encontrar essa plenitude. Jesus, Você nos amou do jeito falho que a gente é, para que a gente ame as pessoas do jeito falho que elas são. Nos ajuda, Pai. Mas o pastor nunca foi me visitar. E você já foi visitar o pastor? Você já foi visitar as pessoas que estão ao teu redor? Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque nós somos falhos, pecadores, pecado ambulante. Derrama a Tua graça sobre nós.
derrama o teu espírito de coragem, teu espírito de ousadia, trabalha no nosso coração, desmancha ele, Senhor. Esse coração de pedra, que ele vire um coração de carne, Senhor. Desmancha o nosso coração para a gente ser mais manso, mais humilde, mais pacificador, mais pobre de espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma noite difícil que Jesus teve, porque naquela noite ele sabia que alguém ia trair ele. Pior, não foi nem um inimigo que traiu ele, foi um dos 12. Foi um discípulo que traiu ele. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia me retirar e falar assim: ó Deus, o negócio é o seguinte, essa noite não vai rolar, tô mal, não vai dar, vamos deixar para outro dia, o cara vai me trair, vai ser difícil para mim. Mas na noite que Jesus foi traído, nessa noite ele preparou uma janta. Que amor é esse? Na noite que ele foi traído, meu irmão, minha irmã, você já foi traído? Difícil. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, pegou o suco de uva, o vinho, ele levantou e falou assim: ó, esse pão aqui é meu corpo. Toda vez que vocês comerem, vocês se lembrem de mim. Esse é o meu corpo. Eu vim aqui em favor de vocês, para que vocês se alimentem desse pão, para que vocês vivam como luz nessa terra. Essa é a ceia. A gente quer relembrar o que Jesus fez por nós. A morte dele na cruz, a morte mais cruel que tinha na época foi a de Jesus, pendurado numa cruz como um bandido. Foi muito difícil para ele. Quando eu olho para a dificuldade de Jesus, eu contrasto com a minha vida e falo: não é tão difícil assim. Eu sempre tive a dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas. Uma vez eu perguntei para um amigo meu que é pastor, eu falei: cara, você consegue fazer isso? Você consegue mesmo amar a Deus sobre todas as coisas? Ele falou: às vezes sim, às vezes não, mas eu estou tentando. Quando eu acordo de manhã, eu falo: Senhor, me ajuda a te amar mais do que todas as coisas. Me ajuda a parar de reclamar um pouco. Quando eu contrasto a minha vida com a vida de Jesus, eu falo: não é tão difícil assim, porque Ele está comigo. Se eu faço é porque Ele fez. Se eu ando é porque Ele andou. Se eu morro é porque Ele morreu. Se eu vivo é porque Ele viveu. Nosso Deus não está morto. Tem uma paz de Deus lá fora. Influência digital. Compre meu curso. Mas esse Deus morre. Esse Deus está morto. A gente é filho de um Deus vivo. Guarda isso no teu coração. O Espírito de Deus não ficou lá na cruz, no Gólgota. Ele está aqui. Ele está aqui no nosso coração, nos impulsionando, nos incentivando. E olha só, esse Espírito, ele é apaixonado por nós. Até quando a gente não sabe o que falar, ele fala. E aí Jesus comeu com aqueles bando de traste, que se nós fôssemos 12, talvez seria pior. Jesus comeu, pegou o cálice, levantou o vinho e falou: ó, esse aqui é meu sangue. Meu sangue, ele é vertido, ele sai da minha veia, eu vou morrer, vai cair sangue lá na cruz, tá? Vai machucar, vai doer, mas ele foi vertido, porque esse é o sangue que traz vida. Na cruz, Jesus quer fazer uma transfusão com você. Ele quer que o sangue dele passe a ser o teu sangue, que a força dele passe a ser a tua força, que a paz que habita na plenitude dele seja a tua paz. E quando a gente celebra a ceia de Jesus, é isso que a gente está falando para Deus e para nós mesmos. Nós queremos viver isso aqui. Por isso, se você tem algo contra alguém, vai lá e resolve antes de tomar ceia.
Não tome a ceia se você está brigado com alguém. Converse com a pessoa. Amanhã pode ser tarde. Na dúvida, perdoa. Perdoa ela. Talvez até ela estava querendo fazer o que é certo. Talvez o jeito que ela aprendeu é diferente do jeito que você aprendeu e perdoa. Você só tem a ganhar. Nós queremos cear a ceia do Senhor. Quero fazer uma oração por você. Senhor Jesus, nós te entregamos, Deus, a nossa vida nas tuas mãos. Nós te entregamos a nossa podridão nos teus braços, porque o Senhor faz nascer uma flor desse lixão que somos nós. O Senhor tem a capacidade de fazer resplandecer o nosso rosto nas horas mais tristes e imundas que a gente vive. Senhor Jesus, nos perdoa. Perdoa os nossos pecados. E nessa certeza que nós temos que o Senhor nos perdoa, Pai, nós queremos viver Jesus, nós queremos viver você. E nessa ceia é isso que a gente está querendo dizer, que a gente entendeu o que você fez. E que o Senhor nos convidou para a tua mesa, porque nós te traímos também, mas mesmo assim o Senhor ceia com a gente. Nós queremos cear com você. Nós queremos comer o pão, tomar o vinho e lembrar do teu sacrifício naquela cruz. Que esse sacrifício nos impulsione a ter boas obras e a praticar a fé da qual a gente professa. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai fazer uma música agora. Durante essa música você fica à vontade, né? A ceia está aqui, o pão está aqui, você pode subir, pegar, pode comer. O banquete é para todos nós. Sabemos que somos pecadores e precisamos nos alimentar desse pão. Que Deus te abençoe.